Imagine um jogo até então perdido de Sonic, quase uma Lost Media completa. Um jogo 3D bem diferente e incomum para os padrões dos jogos do Ouriço Azul e o pior de tudo, que esconde uma coisa. Uma criatura além da compreensão humana, usando exatamente o Sonic e todo aquele jogo como uma armadilha para aprisionar qualquer um que ousou jogar para começar. Você pensou no Sonic.exe? Que pena, porque eu estava falando do Rewrite. Rewrite Sonic, ou só Rewrite, é a criação da nossa conhecida, brasileira e muito querida aqui no canal, Springless, que inclusive deve estar assistindo esse vídeo agora. E aí, Spring? Sendo o Rewrite uma das versões de Sonic mais macabras e caóticas, porém também mais divertidas que eu já tive o prazer de conhecer. Um Sonic poligonal que, apesar de parecer dócil e só meio energético de começo, esconde por trás de sua máscara uma criatura muito mais cruel e sádica do que aparenta. E como a senhorita Springless me concedeu muitas informações a mais do nosso querido ouriço poligonal, desde sua origem, histórias e até objetivos, e permitiu que eu os contasse nesse vídeo, sim, praticamente tudo nesse vídeo que eu vou falar é algo meio inédito, por que não falar sobre esse ouriço bizarro e muito estranho ao mesmo tempo? Venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que logo chegará nos seus 60 mil inscritos, que vão deixar o like, compartilhar, hypar o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem inscritos, e vamos entender quem é Rewrite Sonic. Rewrite Sonic, como eu falei antes, é uma versão poligonal e meio exagerada do Sonic. Ele tem os traços principais do Ouriço Azul, mas tudo muito mais ao extremo, por assim dizer, com seus olhos esbugalhados e seus braços e pernas mais alongados. E o seu jogo inteiro é um jogo de exploração 3D com visual inspirado em Sonic, em especial os jogos do Sega Saturn, aquele console fracassado da Sega, tendo inclusive o seu próprio Tails, Knuckles e até Dr. Eggman, que meio que são seus amigos em todo esse mundo. Com Tails possuindo uma coloração mais puxada para o vermelho vinho, além de ser bem menor e não possuir uma boca, o Knuckles sendo mais alongado e parecendo muito mais um Equidna na vida real, além de possuir um chapéu e outras vestimentas verdes, e o Dr. Eggman, ou Robotnik, que é desse jeito, sendo provavelmente o que mais se diferencia da sua versão original e tendo uma aparência que eu mal consigo descrever direito. De maneira bem resumida, o jogo do Rewrite, basicamente o que nós vamos fazer é explorar as várias áreas enquanto Sonic tenta encontrar seus amigos para assim ambos se divertirem juntos com diversas brincadeiras infantis, como pega-pega ou esconde-esconde, que é pelo visto o que o Rewrite mais gosta. Mas a verdade é que, obviamente, tem uma coisa por trás disso tudo. Porque é claro que esse não seria um simples jogo bobo perdido de Sonic. Vamos nos divertir por toda a eternidade juntos. Por trás de todo esse jogo simples e bobo do Sonic, existe algo bem perigoso. No caso, o próprio Rewrite, que tem intenções bastante prejudiciais em relação a nós, os jogadores. Pois, sabe, os três personagens, Tails, Knuckles e Eggman, eles em realidade são almas de humanos. Humanos esses que jogaram o jogo do Rewrite e com isso abriram as portas para ele chegar até o nosso mundo e assim roubar suas almas. E durante toda a jogatina, Rewrite está nos manipulando a acreditar que aquilo é um jogo normal, para depois de algum tempo capturar nossas almas também e nos prender dentro do jogo, para que junto dele e de seus, entre grandes e enormes aspas, amigos, se divirtam conosco por toda a eternidade. Esse vídeo também é uma armadilha para eu pegar você. Durante o jogo tudo vai começar meio que comum, mas aí com o tempo passando, mais o Rewrite vai mostrando a sua verdadeira face, porque ao longo de toda a jogatina
mais e mais o rewrite está entrando na sua cabeça. E assim, ele vai modificando o jogo para te prender mais nele, deixando o jogo cada vez mais acolhedor e reconfortante para o jogador. Assim, o jogo pode até se transformar de um jogo simples e bobo de Sonic para algo até mais complexo, conforme os gostos da própria vítima. E assim que Rewrite conseguir a chance perfeita, ele vai roubar a sua alma e a transformar em um dos vários anéis vermelhos que ele possui. E assim prenderá sua alma em um novo personagem daquele mundo, para junto com ele brincarem por toda a eternidade. Ou seja, como eu falei antes, o jogo não passa de uma armadilha imensa a qualquer indivíduo que ouse jogar para começar. Mas vocês já devem estar me perguntando, por quê? Por que exatamente o Rewrite está interessado em roubar as nossas almas? Bem, para vocês entenderem isso, eu vou ter que explicar as origens do Rewrite. Rewrite em realidade não é um demônio, espírito, anjo, o que for. Ele, na verdade, é um ser além da nossa dimensão. Isso vai ser meio difícil de explicar, eu vou precisar falar um pouco de matemática e até física, mas eu vou tentar resumir e explicar de um jeito fácil para vocês entenderem. E para isso, eu vou usar de exemplo o meu personagem aqui no vídeo. Meu personagem que eu uso em todos os vídeos é um personagem 2D, de segunda dimensão, possuindo apenas altura e largura com suas duas dimensões. Já você, assistindo o vídeo agora e o Deslandman da vida real, é um ser de terceira dimensão, ou 3D, possuindo altura, largura e profundidade como nossas três dimensões. Já o Rewrite Sonic é um ser de quarta dimensão, ou seja, ele tem altura, largura, profundidade e possui uma dimensionalidade a mais que a nossa. E nós seres humanos não conseguimos entender ou sequer ver essa outra dimensionalidade. Tanto que se o Rewrite mostrasse a sua forma verdadeira, porque a forma dele de Sonic é só uma casca para a forma verdadeira dele, a gente provavelmente não conseguiria entender nada, porque como eu falei, ele está fora do nosso plano dimensional. E a gente não conseguiria ver essa quarta dimensão que ele possui e também não conseguiria entender o que quer que ele seja. Por isso que, segundo a Springless, o Rewrite é um ser meio interpretativo do que ele realmente seja. A gente sabe que é um ser de quarta dimensão, mas cada ser humano pode ter a sua interpretação do que exatamente seja o Rewrite, porque como eu falei, ele é um ser de quarta dimensão e é impossível para um ser como nós, de terceira dimensão, entender alguém que está numa dimensionalidade além da nossa. Enquanto você assistia, eu já estava dentro de sua cabeça. Obrigado por me deixar entrar. E assim como nós seres humanos que somos seres 3D e podemos modificar e até criar seres 2D, como por exemplo quando você desenha o seu personagem, o Rewrite pode fazer o mesmo conosco, usando o jogo como sua porta de entrada para a nossa dimensão, e assim permitindo ele a modificar a nossa realidade como ele bem quiser. Tanto que, como eu falei antes, o Rewrite não é apenas aquele Sonic poligonal, ele é todo aquele jogo, todo aquele mundo é o Rewrite. Ou seja, basicamente, ele é onisciente dentro do mesmo, podendo estar em todo lugar e saber de tudo o que está acontecendo. O Sonic que vemos é só a maneira que ele possui de se mostrar e se comunicar com nós seres humanos de uma maneira que a gente consiga o entender. Tá, mas alguns já devem estar me perguntando, por que um ser de dimensionalidade maior que a nossa estaria capturando almas humanas para guardar em um jogo? É porque, basicamente, isso é da natureza do Rewrite. Ele é um ser de quarta dimensão, então não tem muito como entender seus reais objetivos, apenas que faz parte da natureza dele. É tipo nós seres humanos, temos como nossa natureza o ato de se alimentar, seja de animais ou de plantas. A gente pode tentar evitar o quanto quiser, mas de um jeito ou de outro a gente precisa se alimentar. E a natureza do Rewrite é basicamente isso. Além de que ele tem muito interesse pelas almas humanas, e ele acha super divertido brincar com elas e fazer das mesmas as suas marionetes. Ou seja, ao mesmo tempo que sim, é o que faz parte da sua natureza,
também tem um certo sadismo por trás de tudo. É meio difícil de compreender porque, como eu falei antes, o Rewrite é um ser praticamente além da nossa compreensão humana. Ele só usa aquela forma de Sonic porque ele sabe que atrai novas vítimas ao seu mundo. Tanto que, como eu falei antes, muitas vezes o jogo pode se modificar e também o próprio Rewrite pode mudar sua aparência para atrair mais o jogador. Por isso, por exemplo, no seu mod de FNF, ele vira outros EZs como o Sonic.exe, Majin Sonic e até o Lord X, porque ele também sabe que muitas pessoas que podem estar interessadas em seu jogo são fãs de Sonic.exe. Assim, ele usa essas formas para atrair mais ainda suas vítimas. E uma coisa que eu sei que alguns já devem estar me falando, então por que a vítima não simplesmente para de jogar no minuto que ela percebe algo? É porque, basicamente, isso também não adianta. Pois se o Rewrite ver que os planos dele não estão conforme ele arquitetou, ele vai forçar o jogador a continuar e ainda vai roubar a nossa alma à força. Assim, sua aparência aos poucos vai se alterando, modificando mais e mais conforme mais estressado ele fica. Dentre elas nós temos a acinzentada conhecida como Midareta, sua forma com espinhos, braços e pernas mais alongados, chamada de Yurigashiroi, e sua última forma, completamente distorcida e conhecida como Kyokai, onde o Rewrite já está tão estressado que sua forma verdadeira começa a se mostrar por trás daquela aparência do Sonic. Essas partes avermelhadas de seu corpo são a verdadeira forma do Rewrite, que como o jogo em si não consegue compreender, acabam ficando com essa aparência de glitch vermelho distorcido. E é nesse ponto que não tem escapatória. Ele vai roubar a sua alma de uma forma ou de outra. Eu estou vendo você. E você é o próximo. E como última coisa que eu vou explicar nesse vídeo sobre o Rewrite, eu vou responder uma das últimas dúvidas que alguns dos meus seguidores devem estar tendo ao assistir esse vídeo. Como exatamente o Rewrite chegou até nós? E bem, isso também tem uma explicação. Tudo isso começou lá nos anos 90, onde um padre calunioso de uma igreja resolveu usar de uma forma para se aproveitar mais dos seus fiéis e assim criou uma espécie de programa de computador que, segundo o mesmo, poderia permitir que você falasse com Deus. E infelizmente eram os anos 90 e as pessoas eram muito suscetíveis a cair nessas mentiras que muitas igrejas contavam na época. E tristemente, esse programa em formato de disco foi vendido a várias pessoas. Mas aí, uma coisa muito estranha começou a acontecer. Durante alguns meses, várias das pessoas que tinham comprado o disco com aquele possível programa acabavam sendo encontradas mortas, com vários indícios de terem tirado suas próprias vidas. Pois segundo relatos das pessoas próximas às mesmas, Deus havia mandado por meio daquele programa a elas fazerem aquilo. E nisso, obviamente, a polícia confiscou a maioria dos discos e tentou interrogar o padre, mas por falta de provas, ele não pôde ser sentenciado e o caso se deu como encerrado. Mas aí um dia, após tudo isso, o padre tentou investigar o programa que ele mesmo havia criado para ver o que aparentemente tinha de errado com o mesmo. Mas quando ele colocou o disco e abriu o programa, ele foi recebido por uma voz. Você usa a religião para se aproveitar da fé dos outros. Como pode se considerar um homem de fé? E quando o padre perguntou quem era, o Rewrite respondeu: Eu sou Deus. No dia seguinte, o tal padre foi encontrado morto em sua casa, pois, segundo a polícia, ele havia, sem querer, ateado fogo em sua própria casa com ele dentro. E apesar dos discos serem confiscados pela polícia, alguns deles ainda continuaram em circulação por todo o mundo. Sendo não só assim que o Rewrite conseguiu sua porta de entrada para a nossa dimensão, como principalmente foi aí que ele se autoproclamaria como Deus. Sendo basicamente tudo isso o máximo de explicação que nós temos de tudo envolvendo o Rewrite.
Rewrite é um personagem bastante grande e complexo para dizer o mínimo, o que torna meio difícil e complicado de explicar o mesmo em um único vídeo. Eu fiz o meu melhor para explicar tudo o que eu poderia, junto de tudo que a Springer já nos forneceu de informação e também o que ela mesma me disse de informações novas. Inclusive, eu agradeço demais a ela por ter feito isso. Eu acho que isso foi uma das únicas e raras vezes que uma criadora ou criador de EZ grande assim e bem famoso me deu informações a respeito do personagem criado por ele e me ajudou em um vídeo, junto também do meu amigo Harry, que também fez isso comigo há algum tempo atrás. E foi bom recontar de um dos meus personagens favoritos de todos aqui no canal. Afinal, Rewrite sempre foi um dos meus EZs favoritos e finalmente ter a oportunidade de falar dele novamente foi verdadeiramente algo muito bom. Então eu fico muito feliz de poder falar dele de novo e bem, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Enfim, eu só queria dizer como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, obrigado demais a Springless pela ajuda que me deu em todo esse vídeo, agradeço também ao LR que fez a voz do Rewrite em todo esse vídeo, agradeço a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando, eu sou o The Slenderman e tenham uma boa noite. Até mais!